Hoje a gente vai falar da saúde financeira dos condomínios, valores cobrados para manter tudo em ordem. A famosa taxa de condomínio, quando sofre acréscimo inesperado, sempre assusta um pouco mais. Cada condomínio tem peculiaridades e até dizem que uma personalidade própria, reflexo de seus moradores ou da conduta deles. Nesse aqui, são 240 famílias. Haja trabalho para o síndico administrar um orçamento dessa dimensão. A receita do sucesso é planejamento, organização e transparência. Todos os investimentos na infraestrutura e demais gastos são inseridos na previsão orçamentária, definida pelos próprios moradores em assembleia. O dinheiro para cobrir todos os custos sai da taxa de condomínio. Para chegar ao valor, são considerados alguns aspectos básicos, como custo de portaria, telefonia fixa e móvel, energia elétrica e água, limpeza e jardinagem, segurança, manutenção, além de outros. Nós temos dois fundos, um fundo de reserva e um fundo de manutenção. O fundo de reserva ele é utilizado apenas, ele fica numa poupança e ele será utilizado apenas para a reforma geral do condomínio. E tem o fundo de manutenção. Esse fundo de manutenção é para os casos de consertos de algum bem que foi danificado do condomínio, de serviço de manutenção do condomínio. As regras da utilização dos espaços de lazer são lembradas em comunicados fixados em cada bloco. E para não deixar dúvidas sobre o dinheiro que é gasto, todo o orçamento é detalhado em uma página da internet, discriminando a receita e cada despesa. A prestação de contas traz ainda as faturas pagas e nota fiscal de cada serviço executado. Se tem um gastador aqui, George diz que não é ele. Todas essas obras foram decididas pelos moradores, nenhuma delas foi decidida pelo síndico. Um dos maiores desafios do síndico para evitar que o orçamento entre no vermelho diz respeito ao recebimento da taxa mensal a ser paga pelos moradores. No Piauí, a inadimplência em muitos condomínios foge ao controle. A taxa média é de 40%, segundo empresas que operam no setor. O débito dos moradores é uma das principais causas de ações judiciais envolvendo condomínios. Mas há também muitas outras, ajuizadas pelo próprio condomínio ou por um dos moradores. Explica esse advogado especialista no assunto. Das mais diversas naturezas possível. Alguns entendem que tem cobrança indevida em algum momento, ou ações até de natureza de relação, de relacionamento, né? Entendimento interno, furtos de unidades habitacionais, danos causados em veículos. A transparência e o diálogo são grandes aliados nessa convivência entre os condôminos e o síndico. Além de desgaste, a conta das ações judiciais pode ser rateada por quem não tem nada a ver com a briga. Se por acaso o condomínio perde uma ação, ele tem que arcar com os custos e também, claro, existem pessoas que têm o seu direito lesado e que procuram ser reparadas, né? Mas o fato é que, com certeza, essas ações geram um custo para o condomínio. Vamos conversar com o nosso consultor em gestão de condomínios, o Antônio Luiz de Holanda. Oi, Holanda, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos assistem. A gente falava aqui sobre as formas de tentar reduzir o valor dessa taxa de condomínio. O Holanda dizia, olha, mais pesa na taxa de condomínio é a folha de pagamento. Enquanto mais empregados, maior vai ser o condomínio também, né? Sem dúvida. É possível adotar medidas que visem combater a inadimplência, que visem diminuir os gastos condominiais. Eu diria que o primeiro deles está relacionado a uma previsão orçamentária bem elaborada, que reveja, que revele, que contemple todas as necessidades mensais regulares daquele condomínio. Uma segunda medida tão importante quanto, eu diria que é o treinamento periódico, a participação e a conscientização de funcionários e moradores no sentido de combater os excessos, de combater o uso excessivo, né? O desperdício, adotando práticas sustentáveis e de uso racional dos equipamentos e insumos condominiais. Existe ainda também uma terceira medida que o síndico, que o gestor condominial deve ficar atento, que são as manutenções preventivas dos equipamentos existentes no condomínio. Nós sempre falamos que a intervenção corretiva é sempre mais cara. A intervenção preventiva, além de alongar a vida útil desse equipamento, é muito mais barata.
Então, a gente tem alguns equipamentos que acabam gerando mais, por exemplo, tem prédios que têm elevadores, que precisam de manutenção de rotina. Essas empresas e os síndicos e administradores precisam também ficar muito atentos aos valores cobrados para saber se não estão excessivos e pesando mais na taxa. Sem dúvida. Um dos grandes vilões que consome os recursos e as despesas condominiais é, sem dúvida nenhuma, respondendo à tua pergunta anteriormente, a folha de pagamento. Ela chega a consumir entre 40% e 60% de todo o recurso condominial. Em alguns casos, supera isso. O que fazer para reduzir isso? Verificar se você não tem excesso de funcionários. Se você tiver excesso de funcionários, rever as tarefas e atribuições dele. Você pode também, a partir em colaboração com sua administradora ou com um profissional de contabilidade, rever a escala de horário desses funcionários. Alguns condomínios têm adotado, por exemplo, a implantação, por exemplo, de portarias virtuais. Isso é uma tendência, segundo especialistas, irreversível, porém é importante e sem dúvida nenhuma reduz significativamente, chega a reduzir às vezes 50% do custo com a folha. Mas reduz a segurança também. Mas é preciso que se avalie bem isso, porque isso pode comprometer a segurança do condomínio. Outra medida é o combate, por exemplo, na adoção da água. A utilização da água é a segunda maior vilã das receitas condominiais. Então o síndico pode adotar, por exemplo, a adoção de válvulas redutoras de pressão, torneiras com menor vazão, vistorias periódicas nas unidades. Aqueles condomínios mais antigos, é possível se adotar, por exemplo, a implantação de hidrômetro individualizado. A energia também é um grande vilão. Você pode adotar sensores de presença, trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED. Enfim, todas essas medidas visando uma prática, uma gestão eficiente, podem sim reduzir as taxas e as despesas condominiais. Olha, a Holanda deu muitas dicas aqui, viu, para os síndicos e administradores para tentar reduzir a taxa de condomínio, pesar menos no bolso, diminuir essa inadimplência também, que é muito alta, né, em torno de 40%, segundo o que disse a Gorete na reportagem. A gente conversou aqui com a Holanda, que é nosso consultor em gestão de condomínios. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Venha mais vezes. Agradeço. Obrigado. Bom dia.